Em algum momento das nossas vidas, já passamos por situações em que achamos que a nossa oração não está passando do teto. Você já passou por algum momento em que se perguntou por que a minha oração não está sendo atendida? Fique comigo até o final desse vídeo. Nós iremos entender, à luz da Bíblia, o que isso significa, quando as nossas orações não são atendidas. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas atualizações. Estamos por aqui diariamente com esse devocional e também teremos vários outros materiais de conteúdo cristão. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Érica e seja bem-vindo a mais um devocional para a glória de Deus. Concordamos que orar é falar com Deus. Concordamos que Deus não precisa que as nossas orações sejam bem elaboradas, com palavras difíceis. Concordamos que as nossas orações não precisam ser bonitas ou algo do tipo para que Deus nos atenda. Mas nós encontramos respaldo bíblico para dizer que precisamos aprender a orar. Porque orar não é simplesmente falar. Os próprios discípulos de Jesus enxergaram a necessidade de aprender a orar. Dentre muitas coisas que os discípulos poderiam ter pedido para Jesus, nós encontramos na Bíblia eles pedindo: Mestre, nos ensina a orar. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, está escrito: Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Meus queridos, nós precisamos aprender a orar. Porque orar não é simplesmente falar. Às vezes, as nossas orações não estão sendo atendidas porque estamos simplesmente falando, sem entender, sem saber o que estamos falando. Então, pelo que nós temos orado? Qual tem sido a sua oração? Deus tem respondido às suas orações? Nós iremos aqui fazer uma autoavaliação de nós mesmos e das nossas orações, o que temos orado, como temos orado. Meus queridos, Deus quer que nós oremos, porque a oração é uma forma de nos relacionarmos com Deus. Sim, a oração é falar com o nosso Pai. Não é só simplesmente falar, mas sim é uma fala, é um diálogo, é uma conversa. Então Deus quer que nós oremos. E se Deus quer que nós oremos, Ele responde as nossas orações. Mas nós encontramos aqui na Bíblia alguns dos motivos pelos quais as nossas orações não são atendidas. Isaías 59, capítulo 2, a palavra de Deus diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meus queridos, primeiro motivo aqui citado, pelo qual o Senhor não ouve a nossa oração, é o pecado. O pecado não confessado. Ora, nós sabemos que somos pecadores, mesmo sendo pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Com a nossa nova vida em Cristo Jesus, continuamos sendo pecadores. A palavra de Deus fala que aquele que diz que não tem pecado já está pecando, é um mentiroso, porque nós temos pecado. Agora, queridos, o pecado recorrente, não confessado, aquele pecado de estimação, é um problema quando nós adotamos o pecado como estilo de vida. Quando aquele pecado já nem nos incomoda mais. Isso é um problema seríssimo. Não há confissão de pecado. E é um problema quando estamos tão acostumados com essa vida de pecado, com esse pecadozinho de estimação, que nem nos preocupamos, achando que é tudo normal. Mas não é normal. O cristão, ele peca por acidente. Ele peca porque a sua natureza ainda é pecaminosa. Mas o cristão, ele é revestido do novo homem. Então, são novas atitudes, mente renovada. Quando nos acostumamos com uma vida de pecado. E esse pecado se torna um pecado não confessado. E você ainda quer que Deus te ouça? Vamos fazer uma avaliação de nós mesmos. Como nós temos levado essa vida. Como nós temos vivido. Nós temos procurado viver em santidade, separado do pecado. Porque, meus queridos, se tem uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado.
E foi assim desde sempre, desde a queda do homem, quando o homem tinha uma comunhão diferenciada com Deus. O pecado, a queda, trouxe divisão, porque nosso Deus é um Deus santo. Ele não compactua com o pecado. Deus odeia o pecado. Então vamos fazer uma avaliação. Nós temos vivido em obediência a Deus para que as nossas orações sejam atendidas? Vamos lá. Segundo motivo. Tiago capítulo 4, versículo 3, a palavra do Senhor diz o seguinte: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Deus não responde orações feitas com intenções egoístas ou motivações erradas. Deus não tem compromisso com esse tipo de oração. Então, que nós possamos fazer uma avaliação a respeito do que nós temos orado. Será que nós temos sido egoístas em nossas orações, pensado só em nós mesmos, independente das pessoas ao nosso redor, independente se isso vai prejudicar alguém? Qual tem sido a nossa motivação? O que você tem pedido? Qual é a motivação? Vamos fazer essa autoavaliação também a respeito das nossas motivações, a respeito das nossas intenções. Terceiro motivo. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus queridos, olha que palavra profunda, um ensinamento riquíssimo para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra que nos fala que Deus, Ele recompensa. Há uma recompensa. Ele recompensa quem tem fé, quem se aproxima dele em oração. Mas, queridos, precisamos orar com fé. Como que você quer que a sua oração seja atendida, sendo que você já vai desacreditando? Você já vai diante de Deus desacreditando que o que você está pedindo possa um dia acontecer. Deus não se agrada desse tipo de oração. Porque, meus queridos, a nossa fé é isso, é crer, mesmo quando não há motivos para crer. A nossa fé é isso, é crer contra a esperança. Porque vivemos por fé, não pelo aquilo que vemos. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Então, meus queridos, Deus se agrada quando nós confiamos nele. Senhor, eu estou orando aqui, mas eu confio. E às vezes confiar nem é tanto confiar que aquilo que nós estamos pedindo vai acontecer, mas é confiar que nós servimos um Deus que, independente se aquilo que estamos pedindo vai acontecer ou não, Deus tem sempre o melhor. Deus tem sempre a melhor escolha. Se vai acontecer é porque eu estou confiando que se vai acontecer é porque Deus permitiu que acontecesse. Agora, se não acontecer, é porque Deus não quer que aconteça. Isso vai ser melhor. Então, a minha confiança é colocar nas mãos de Deus. É crer que Ele vai fazer o melhor. Outro motivo, a falta de persistência. Às vezes você ora um dia, ora dois, e já diz para si mesmo: Deus não me responde, isso não vai acontecer, não vai dar certo, e já desiste de primeira, ou de segunda, ou de terceira. Mas, meus queridos, Jesus nos ensinou a ter persistência na oração. Lucas capítulo 18, versículo 1, diz o seguinte: e lhe contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Meus queridos, Jesus nos ensinou: olha, ore sempre, não desfaleça, persista na oração. O próprio Senhor Jesus nos encoraja a ser persistente na oração. Se você gostaria de saber mais sobre oração perseverante, aqui no canal nós temos um vídeo falando somente sobre esse tipo de oração. Então, seja abençoado com essa palavra. Amém? Então, meus queridos, concluindo aqui essa mensagem, Deus sempre ouve as nossas orações. Só que há fatores que impedem que a nossa oração seja atendida. Nosso estilo de vida, como temos agido, como temos nos comportado, como nós temos orado, que tipo de oração temos feito, qual a motivação dessa oração. Então, meus queridos, que possamos aprender com Jesus como orar. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Aí na sua casa mesmo você pode fazer uma oração sincera ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.